Seja bem-vindo ao canal Ebenezer Solution. Meu nome é Bruno e hoje nós vamos para mais uma aula de Wazoo. Na aula de hoje nós vamos aprender a configurar o envio de alertas por e-mail. Para fazer essa configuração, nós temos esses tutoriais aqui. O primeiro é o de configuração. Eu vou deixar esses links na descrição do vídeo. Aqui é a parte de configuração dos alertas. E aqui é entendendo para que serve cada campo aqui do envio de alerta para você estar configurando. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar essas bibliotecas e o postfix. Então, o Wazoo em si ele não possui um servidor de e-mail, mas você consegue estar instalando o postfix, que vai fazer esse tipo de procedimento para vocês estar enviando os alertas por e-mail. Então, a seção de servidor, só colocar no final aqui um "-y" para ele já fazer a instalação. Aqui a configuração é bem simples, deixa selecionada Internet Site. Esse é o nome do seu servidor, pode deixar ele mesmo, só dá um OK. Ele está perguntando se quer reiniciar, só dá OK também. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer a edição do arquivo nano. Então, já foi feito esse daqui. Se você utiliza CentOS, esse aqui é o comando. E aqui ele está pedindo para a gente fazer no passo 2, editar o arquivo do postfix. Então, nós vamos editar. Dá um nano. E aqui está a nossa configuração. Então, aqui no final, ele pede algumas informações. Aqui ele está mostrando aqui que ele vai configurar como Gmail. No meu caso aqui eu vou estar fazendo o do Outlook, então vai ser um pouquinho diferente. Então se você usa Gmail aqui, se você usa um outro tipo de e-mail, você vai no Google, escreve SMTP, Terra, SMTP UOL, SMTP Office 365 e assim sucessivamente para você saber qual que é o seu servidor de SMTP para estar enviando os e-mails. Então, no meu caso aqui é o do Outlook. Então eu vou aqui no Relay Host, coloco o arquivo de configuração. E no final eu vou colocar o arquivo, as configurações finais no arquivo. Então, isso daqui é essa parte aqui de baixo. Então, se for CentOS é dessa maneira, Ubuntu, no nosso caso aqui. Feito essa configuração, só dá um Ctrl O, dá um Enter, Ctrl X para sair e está feita a configuração. Agora, o próximo passo que ele pede aqui é para ele fazer o comando echo, que ele vai fazer a escrita desse comando e vai atribuir isso nesse arquivo de configuração. Então eu já tenho essa configuração já feita e eu vou explicar para vocês. Então, o que eu fiz aqui? Eu joguei essa configuração do meu SMTP com o meu e-mail, a minha senha. Aí você pode perguntar, poxa, você está num canal de segurança, você deixa a minha senha, sua senha exposta aí para qualquer pessoa, não se preocupe quanto a isso, que apesar de eu estar mostrando para você, quando esse vídeo for ao ar, essa senha já vai ter sido deletada. E aqui ele faz a atribuição nesse arquivo. Então se eu vir nesse arquivo aqui fazer um nano, ele vai mostrar aquilo que eu acabei de escrever, que é a minha configuração do SMTP junto com a porta, meu e-mail, minha senha. Então, saindo daqui. Agora uma coisa importante que ele fala aqui no procedimento, ele fala, ó, se você usar um app password ou você tem um MFA, que seria o segundo fator de autenticação aqui, você precisa criar uma senha de app. O que seria uma senha de app? Essa senha é uma senha que não muda e ela não
pede essa verificação de segunda etapa, porque o postfix, quando fosse logar no seu e-mail, se pedir o MFA, você não vai conseguir colocar aquele código que é enviado por SMS, ou se você tem aquele Google autenticador ali, ou autenticador da Microsoft, etc., você não vai conseguir colocar isso. Então ele tem que ser uma senha diferente. Como faz isso? Eu não vou explicar detalhes por detalhes, mas eu vou mostrar. Você vai entrar no seu e-mail, entrar em minha conta Microsoft, procura lá dentro da minha conta Microsoft a opção de segurança, e dentro de opção de segurança vai em opções de segurança adicionais. Ele vai abrir essa tela, dentro de segurança adicional tem aqui a senha de aplicativo. Então procura a senha de aplicativo Gmail, senha de aplicativo Microsoft no Google, que você vai achar. E aqui você cria uma nova senha de aplicativo. Quando você clica aqui, ele já vai gerar um código que é só você anotar, e aí você vai poder utilizar essa senha sem ter que ficar se autenticando com um segundo fator de autenticação. Então, é isso. Então, nós já criamos essa parte do eco. Agora ele pede para a gente mapear e de dar permissão aqui para o arquivo. Então, vamos colar. Tranquilo. Agora, próximo passo aqui. Ele está mandando mudar o dono do arquivo, change owner, root, para esses arquivos do banco de dados. E depois também mudar a permissão para quem pode acessar esse arquivo. Então vamos copiar, colar aqui, beleza. Depois disso, ele pede para reiniciar o postfix, reiniciado o postfix. Ele manda fazer um teste. Então, esse daqui ele manda um eco. Essa parte aqui é o que vai dentro do corpo do e-mail. Aqui é o assunto do e-mail. Aqui quem está mandando e aqui quem está recebendo. Eu já tenho também essa configuração aqui anotada. Então vamos lá. Dá um eco. Se tudo deu certo as configurações aí, é para eu receber um e-mail do postfix. E acabou de chegar o e-mail do postfix. Como eu falei, o início lá, ó, o corpo do e-mail e aqui o assunto do e-mail. Então, conseguimos validar que a comunicação entre o seu servidor do Azul, que foi configurado o postfix, conseguiu chegar até a minha nuvem lá onde tem um serviço, no meu caso aqui do Outlook. Se for Gmail, se for um Terra, UOL, aí não importa qual que é o seu servidor de e-mail, conseguiu se autenticar, conseguiu também enviar o e-mail. Então, esse é o teste mais básico. Partindo disso daí, nós podemos ir para a próxima etapa, que é configurar o Azul em si. Entrando na página principal do Azul, você vai clicar aqui na setinha, Manager, Configuration. Então a gente não vai mais usar esse tutorial aqui. Vou até fechar. Vamos para o próximo tutorial. Aqui ele fala que nós temos que fazer a configuração lá no secconfig. Então ele fala que temos que mudar para yes, o servidor e as configurações. Então vamos lá. Então vamos editar. Então aqui, a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar o email notification para yes, porque você quer receber uma notificação. Quem é o seu servidor de SMTP? É um servidor local. O postfix foi instalado localmente, então você vai colocar localhost. E quem é que manda from? Quem é que vai mandar o e-mail? Então quem vai mandar o e-mail sou eu mesmo. Aí aqui vai meu e-mail. Para quem? Por exemplo, se eu tivesse aqui um e-mail de soc@outlook.com.br, era quem vai receber. No meu caso, é eu mandando para mim mesmo, porque é apenas um laboratório aqui para a gente simular o envio. Aí aqui vai a primeira dica de como funciona o envio de alerta. Aqui nós temos o alerta para que ele venha se disparar, tá vendo? E-mail alert level. Apenas para alertas com nível 12 ou superior. Então, se você tiver um alerta no nível 12, 13, 14, 15 ou 16, ele vai chegar um e-mail para você. Caso seja um valor mais baixo, aí você
não vai receber, que seria no caso de 11, 10, 9, 8 até o 0, né, que também é um level também do azul. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Naquela nossa aula que a gente fez anterior, quem não viu, veja aí, que foi a criação dos decoders, a criação das rules, nós criamos algumas regras. Então, eu vou deixar no nível 7 aqui, para a gente fazer um teste. Então, nós vamos salvar. Terminou de salvar a configuração, nós sempre temos que reiniciar o manager, porque senão as alterações não surtem efeito. E agora nós fizemos nas nossas outras aulas os alertas. Então, eu vou começar a fazer o alerta. Vamos abrir aqui. Então, limpar a tela. Echo. Pegar um log meu para fazer um teste. Eu vou atribuir ao arquivo, que é onde fica salvo. Então, já está no jeito aqui. Vamos ver se terminou de reiniciar. Terminou. Se eu vim aqui em Security Events, vai em Eventos. Mudar para 30 minutos para ficar mais rápido. Então vamos fazer o primeiro alerta. Primeiro alerta feito. Vamos para o segundo alerta. Esse foi o meu primeiro alerta aqui de nível 3. Esse vai ser o meu alerta de nível 4. Esse daqui já é um alerta que é para ele enviar já um e-mail, porque ele é um alerta de um nível maior. E o meu alerta de nível mais alto, que é o alerta de nível 16. E esse alerta aqui é sobre os usuários que não se inscreve no canal, não dá like. Então, já aproveitando a deixa, já se inscreve no canal, tem esse botãozinho vermelho, clica nele, ativa o sininho para que todas as notificações de vídeos novos você venha receber, enquetes, qualquer tipo de comunicado que eu coloque no canal, você venha ficar por dentro. Esse daí faz toda a diferença para o canal. Para você pode parecer algo simples ou que não seja relevante, mas para nós é totalmente relevante, porque quantos mais inscritos, mais like um vídeo ganha, mais comentário ele tem, mais ele se torna distribuído dentro do YouTube. Então isso faz o vídeo ter um engajamento melhor. Então já entra, já comenta, já deixa o seu like e ajude o canal a estar crescendo aí. Se esses vídeos têm ajudado você, deixa o seu like que vocês ajudam muito. Então voltando para a aula, feito isso, se eu der um refresh aqui, é para ter os alertas aqui disparado. Então aqui já deu um alerta. Está processando. Então aqui como você pode ver, ó, ele tem um nível 8. Então como eu configurei lá o nível 7, já é para chegar um e-mail para mim. Então vamos entrar aqui. Chegou aqui o alerta ó, de nível 7. Aí o que, que aconteceu? Ele chegou um alerta de root check. Não é um alerta que eu programei para chegar. Aqui ele também fez um sys benchmark, que era de nível 9. Eu acabei recebendo. Aqui outro de SCA, level 7. E finalmente o meu alerta, que é de múltiplas falhas de logon. Aí sim ele chegou. Então esse é o alerta. Então, aqui vai a primeira dica. Quando você faz a configuração aqui do OSSEC, aonde você faz o preenchimento de todos aqueles níveis, ele acaba se tornando muito genérico. Por quê? Porque na hora que você deixa aqui, que é a partir do nível 7, qualquer log de alerta ali que acontecer desse nível, ele vai disparar um e-mail.
E nem sempre a gente quer. Eu mesmo não queria ter recebido esses e-mails aqui. Então, o que que acontece? Para a gente ser mais assertivo, nós temos que fazer umas configurações onde você tenha maior granularidade na hora de você fazer essa configuração. Então, entrando aqui nas configurações, ele aqui ele mostra que existe métodos de você fazer alguns outros tipos de alerta, que ele fala aqui, ó, granular email options. Então ele ensina aqui a você mandar e-mail baseado em alerta. Então aqui tudo que der nível 4, ele vai disparar um e-mail para esse e-mail aqui que está configurado. Aqui ele tem por baseado num level e agente. Então o que que acontece aqui? Ele tem um servidor 1, todos os logs que tiver desse servidor, ele vai estar mandando. Aqui ele tem por regras, rules. Então, se trigar a regra 515 ou 514, ele vai disparar um e-mail para essa pessoa aqui. E aqui tem por grupo também. Se você tiver um grupo de PCI, todos os alertas que trigar nessa regra do PCI 10.6.1, ele vai disparar o e-mail. Então aqui ele faz uma configuração aqui que ele vai enviar e-mail para Alice, para Is, para o Bob ou para o David. O David vai receber todos os alertas de 12 ou maior. O Bob vai receber por IP. Então, qualquer agente instalado que tenha o IP 192.168.1. Qualquer outro octeto aqui, de 1 a 255 e depois de 1 a 254, que é os últimos dois octetos. Aqui é por um diretório, então ele tem um diretório de log de segurança. Então, tudo que trigar nesse log de segurança, ele vai disparar um e-mail aqui para isso. E aqui a parte do servidor, server 1, server 2. Então, vamos aprender a como fazer isso daí. Então, tem uma outra opção aqui também, para já explicar antes de a gente começar a configurar na mão. É a parte de ele encaminhar alertas. Então, quando você cria uma regra, você pode fazer ela trigar independente do nível. Então, aqui ele está falando que se você colocar a opção alert by e-mail, ele sempre vai alertar por e-mail naquela regra determinada. Se colocar no e-mail alert, você faz ao contrário. Por mais que ele tenha um level, por exemplo, aqui, que vai te contar a 3. Mas você pediu para ele nunca alertar por e-mail, então independente do nível, mesmo você coloque lá 3, ele não vai alertar esse alerta, porque você colocou não. E aqui ele fala para mim ter log desse alerta. Então vamos lá para a configuração. Então aqui, o que acontece? Se a gente fizer a configuração de um nível, por exemplo, aqui como 3, para que ele venha poder disparar os e-mails de algumas regras, ele vai disparar o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 até o 16. Se a gente deixa aqui no 7, o que for menor do que isso, ele não vai disparar. Então vamos lá. Eu tenho aqui um script aqui para a gente adicionar. Que é aquele que estava lá. Só que eu vou deixar aqui já. Então vamos lá. Aqui vem a primeira dica bem importante aqui. Se eu deixar, por exemplo, nível 7 aqui, e minha regra que eu vou colocar aqui, que foram as regras que eu criei lá no meu rules personalizadas, eu tenho a regra, por exemplo, que era de nível 3 e 4. Se eu colocar elas aqui estando nível 7, eu não vou receber nenhum tipo de alerta. Por quê? Porque essa minha regra aqui que eu vou colocar, ela é uma regra que tem um nível mais baixo. Então, eu vou colocar aqui, que é a primeira regra minha. E a outra regra, que é a 102, que é quando alguém loga com sucesso e quando alguém erra o logon. Então, o que acontece? Ela não vai funcionar, porque o nível está maior. Então, o que eu posso fazer? Aqui vai uma outra dica.
Então, o que acontece? Você pode deixar aqui nível 3 para ele contemplar todos os alertas, porque um alerta só é gerado a partir do level 3. Então, quando é level 3, ele vai aparecer lá no Security Event. Aí você vai falar, nossa, agora vai disparar um monte de alerta. Não, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o e-mail to, que é para quem vai receber. Eu vou apagar ele aqui. Ou você pode fazer o quê? Em vez de você apagar igual eu vou fazer aqui, você pode colocar um e-mail qualquer, onde vai receber esse monte de lixo de e-mail, vamos dizer um e-mail genérico aí. E os alertas que é importante, que é para as pessoas que você quer receber, você vai colocar nesse aqui de baixo. Então, você tirando o global, essa regra aqui que é do nível 3 aqui, ele só vai mandar pro global. E aqui ele vai respeitar o e-mail que você colocar aqui. Então, eu no meu caso, eu vou apagar, porque eu não quero receber, porque se eu deixar todos os nível 3 aqui configurado, ele vai disparar centenas e milhares de e-mails. Então, eu vou apagar. Só que antes de apagar, se você quiser criar um e-mail global aqui para mandar o e-mail para mais de uma pessoa, eu te conto aqui Ebenezer Solution 2, você pode colocar assim, tá? Então você coloca e-mail to para vários, vai de conta vai disparar, vai de conta um pro SOC, um pro NOC, um pela equipe de Pentest, outro de Blue Team, outro de Red Team e etc. Você pode colocar aqui vários e-mails. Então, se cada e-mail você tem que colocar um e-mail to. Não dá para você colocar um vírgula aqui, outro e-mail, outro e-mail, outro e-mail, não. Tem que fazer dessa forma. Então, agora que eu expliquei, eu vou apagar. Pronto. Então, o que acontece? Como eu tirei minha regra global, não vai, por mais que eu coloquei aqui nível 3, não vai acontecer nada. Não vai estar disparando e-mail, então não tem problema que eu não vou receber um monte de lixo. Porém, eu tenho que configurar agora os alertas personalizados abaixo. Então, se o meu servidor, se eu quisesse um servidor 1 ou esse pipe aqui quer dizer, ou servidor 2, ou colocar um IP de outro servidor aqui, e vai disparar e-mail para essa pessoa. Aí outro lá. Aqui, por exemplo, eu coloquei o log, que ele vem lá do exemplo do log security. Vai de conta que eu gostaria que fosse enviado o e-mail que está lá no meu location aqui. Quero o log aqui, ele disparasse todos os meus alertas que tivesse dentro de log de aula YouTube. Seria colocado aqui, mas não é o caso. Eu não vou colocar. Aqui é se eu pegar, por exemplo, uma determinada rede que está gerando eventos para mim e a sub-rede eu colocaria aqui. Então ele dispararia de todo mundo. Aqui o nível 12 superior, como eu já tinha explicado anteriormente. Aqui agora eu vou dar uma explicação de algo diferente, que é esse do not delay e do not group. Apesar de o nome ser diferente, eles têm a mesma finalidade. Eu vou mostrar depois para vocês o que acontece. O que é? Aqui ele não vai esperar. Quando você tem vários alarmes, trigando na regra de enviar e-mail, ele vai juntar vários no mesmo e-mail. Eu vou mostrar isso para vocês. E quando você coloca do not delay, ele não vai fazer isso. Ele vai simplesmente enviar os alertas sem ficar agrupando. Então ele vai receber o alerta, não vai atrasar, ele já vai mandar. E o outro é o do not group, que seria não agrupar e-mails. Então ele não vai agrupar de maneira nenhuma. Pode chegar a 1000 e-mails, ele vai mandar um por um e não vai agrupar eles e vai sair enviando. Então tem que tomar cuidado se você colocar, por exemplo, uma regra dessa do not group ou do not delay numa regra, por exemplo, de um DDoS. Imagina um DDoS, 1000 requisições, você vai receber 1000 e-mails. Vai estourar sua caixa de tanto e-mail. Então tem que tomar cuidado como você vai usar essas funções de do not delay e do not group. Mas ela é importante porque tem alerta, por exemplo, que se for um alerta crítico, você não pode ficar esperando, porque quando você configura essa opção aqui, ó, o máximo de e-mails por hora, por exemplo, aqui o máximo que ele vai mandar é 12 e-mails por hora. Depois que passa esse limite, ele não vai mandar alerta, vai agrupar, enfileirar para depois de uma hora ele mandar todos aqueles e-mails de uma vez.
Então, por isso que é importante. Tem coisas que você não pode esperar isso. Tem que já chegar imediatamente. Então, você pode fazer dessa forma. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu coloquei nível 3. Eu vou catar aqui a regra aqui, que está aqui, ó, de nível. Eu vou colocar nível 10 ou mais. E vou reiniciar. Então, eu tenho os alertas aqui. Então, o primeiro alerta que eu vou mandar vai ser o de nível 16. Vou mandar 2 vezes, então tem que chegar a 2,5. Aí, agora, eu vou catar e vou fazer o de múltiplas. Para quem não lembra, o múltiplas, depois de 3 vezes que ele trigar, ele vai gerar um evento de nível 10. Como eu coloquei lá nível 10, tem que alertar. Então, mandei 1, 2, 3. Então, vamos agora olhar o e-mail. Então, chegou aqui o alerta de nível 16. Lembra que eu falei para vocês que deveria chegar para mim 2,5? Na verdade, não. Por quê? Porque ele não está com a opção de Do Not Delay. Então, o que, que ele foi fazer? Ele agrupou os dois alertas que teve. Aqui tem um horário, o dia, a data. Qual que foi a regra que ele disparou, nível 16. O usuário não está interagindo com o canal. Então, ele disparou. Depois, outra. E ele juntou ambas juntos. Então, depois eu vou mostrar um exemplo que é usando do Not Delay. Então ele não vai poder fazer isso daqui, que é agrupar mais de um alerta em um mesmo e-mail. E aqui foi o alerta de nível 10. Ele fez a mesma coisa. Ele agrupou 3 alertas de múltiplas tentativas de falha de logon e acabou depois gerando esse evento de nível 10. Esses daqui eram eventos de nível mais baixo, que era de nível 8, se não me engano. E tendo vários de 8, ele dispara um de 10, porque está tendo múltiplas falhas, que seria o Brute Force. Então ele chegou para mim um alerta. Agora vamos fazer uma nova alteração. Então aqui, eu vou pegar aqui o comando do Not Delay e vou colocar aqui debaixo. Então agora, quando tiver um evento, ele não vai ficar agrupando, ele vai simplesmente disparar. Então, vamos salvar aqui. Lembrando que sempre que altera o arquivo sec, precisa reiniciar o manager. Deixa ele reiniciar. Enquanto está reiniciando, eu vou deletar esses e-mails para a caixa de e-mail ficar zerada. Terminou. Eu vou até abrir isso daqui numa outra aba. Vou clicar aqui em Manager. Só para vocês irem vendo. Os eventos estão ocorrendo aqui. Então eu fiz aqui, ó, falha de logon. Após 3 ele gera um de nível 10, de força bruta. Então agora vamos fazer de novo. 1, 2, 3, falha de logon. Agora eu vou fazer 3 de nível 16. Agora vamos esperar os e-mails chegar. Como acabou de reiniciar o SEC, pode demorar um pouquinho. Já começou a chegar. Ó, nível 16, nível 16, nível 16. Tá vendo a diferença? Como eu coloquei do Not Delay, ele não espera para agrupar vários em um e-mail. Ele sai um atrás do outro. Só que o outro, eu acho que eu fiz um a menos aqui. Ele não mandou e-mail. Vamos lá. Mandei de novo. Se eu der um refresh aqui, vai mostrar os eventos ocorrendo aqui.
Aí, ataque de força bruta, nível 10. Vamos chegar ao e-mail. Chegou. Então aqui, ele só demorou um pouco, mas chegou. Então aqui, ó, ele agrupou vários, ó. Agrupou aqui até aqui é um alerta, aqui é outro alerta, e aqui é o terceiro alerta. Então ele agrupou, e aqui você conseguiu ver a diferença de colocar um Do Not Delay. E se eu colocar Do Not Group, ele vai fazer a mesma coisa, ele não vai agrupar e vai disparar o e-mail imediatamente. Então essa é a função importante. Agora uma outra parte que eu acho melhor, deixei já na outra aba aqui aberta. Vamos voltar à configuração aqui do e-mail to. Então tá aqui. Aqui eu posso deixar no nível mais alto. Vamos lá. Vou deixar o nível 12. 12 não, vou deixar 10 para ficar igual o que estava aqui embaixo. 10. E agora olha o que vai acontecer. Eu vou mexer diretamente na regra. Então, independente do meu nível aqui, ele vai me mandar um e-mail. Então eu acho que esse é um método mais interessante, porque você pode deixar um level mais alto aqui, onde você vai receber todos os alertas desse nível, que seja um nível superior, que é onde tende a ser mais crítico, né? Quanto menor o level, menor a criticidade. Então, a partir de determinado nível, são os eventos que sejam mais graves. E o padrão dele próprio é o 12. Aqui eu deixei 10 só porque nossa regra lá é 10 para poder disparar, senão não dispara. Só que também tem como a gente fazer dessa seguinte maneira. Vai aqui, dentro do Manager de Rules. Vamos lá e olha que interessante. Vamos editar nosso arquivo. Então lembra que eu tenho essa regra de nível 3? Mas eu acho que essa regra é importante para mim. Dependente do nível dela, eu acho que eu tenho que receber o e-mail dela. Então nós vamos colocar aqui o alerta. Então ele tem aqui a opção de Options, que a gente vai colocar alerta by e-mail. Alerta by e-mail aqui é para sempre alertar por e-mail. Independente do nível que lá está falando, eu quero que sempre alerte. Então nós vamos catar aqui e vamos colocar. Então eu quero que essa regra, e essa regra, por mais que sejam levels baixos, 3 e 4, eu quero ser alertado por e-mail. Vamos ver se vai dar certo. Vamos reiniciar. Assim que reiniciar, eu já vou preparar aqui. Usuário logou. Já está aqui no jeito. Deixa ele terminar de reiniciar o manager. Então, tanto a de logou contra a falha de logon é para chegar em e-mail. Então eu vou mandar 3 alertas. E agora a falha são de logon, que é nível 4. Então vamos vir aqui. Vamos lá, Security Events. Vamos em Events. Teve aqui, ó, falha de logar. Estava ainda reiniciando o servidor, só pegou 2 log do nível 3. Vamos ver lá. Chegou os e-mails. Então, ó, nível 3, nível 3, nível 3, nível 4, nível 4, nível 4. Tá vendo? Então, independente do meu nível, que eu estava configurado aqui no meu OSEC, que é nível 10, ele vai fazer porque na regra eu criei para fazer esse tipo de alerta. Então, no meu modo de ver, se você já sabe o que é crítico para o seu ambiente, o que você quer realmente receber uma notificação, você pode ir lá e já atribuir essa configuração aqui, que é a configuração de Options Alerta by e-mail. E também tem o contrário, por exemplo, se você faz por nível, por exemplo aqui, você chega aqui e coloca um nível, por exemplo, 5, vai de conta, e começa a chegar aquele monte de e-mails que você acha que não é coerente de se receber, você começa a ir na regra, começa a adicionar
o Options no e-mail alert. Aí ele vai parar de ficar alertando aquele tipo de regra quando ela trigar. Então você pode fazer as duas formas, ou você forçar a enviar, ou você falar, ah, não, daqui é sujeira, não tenho interesse em receber. Aí você vai lá e desabilita. Então, eu prefiro sempre fazer, eu alertar aquilo que que eu acho necessário para mim. Então, como que você faz? Quando você tem o seu sim, aqui começa a vir as regras, começa a perceber que regras que ele está alarmando, ó. Regra 510, 502. Então é só você olhar aqui que regras que estão alarmando e você vê, faz sentido isso daqui para o meu ambiente eu receber e-mail? Faz. Vai lá na regra, edita, procura ela, edita e adiciona a opção de fazer o alerta por e-mail. Agora vamos para mais uma dica. Então vamos lá. Então aqui, vamos tirar essa opção aqui de novo. Então agora eu não vou receber e-mail nenhum. Eu vou colocar aqui nível 3. E agora eu vou começar a trabalhar com meus alertas aqui. Então aqui também esse alerta para mim é de nível 3 e esse é de nível 4. Nível 3 e 4 faz parte desse range aqui que é de 3? Sim, faz. Então é para isso daqui me ser enviado e-mail, que é a parte de regra de envio de alertas por regras. Então vamos salvar aqui. Vamos entrar aqui na Rule. Vamos tirar a informação que eu coloquei aqui, ó, alerta options. Vamos tirar daqui. Salvar. Reiniciar. Assim que reiniciar, nós iremos fazer o teste de envio de e-mail novamente. Então agora é para trigar a parte de regras com 3 e 4 daquela regra específica. E para acima do nível 10 aqui também receber alerta. Deixa eu ver, terminou. Maravilha. Então vamos fazer o teste aqui. Então, o usuário logou-se, falha. E agora vamos pegar o múltiplos aqui. Lembrando que essa daqui vai gerar uma regra de nível 10. E essa aqui é a minha de nível 16. Então vamos ver. Chegou, ó, nível 3, nível 4, nível 3, nível 4. Depois chegou a de nível 16, nível 16. Então, ó, aqui como eu não tô com Do Not Group nem Do Not Delay, ele juntou o alerta de nível 16 com o alerta de nível 8. Então você sempre olha isso daí para ver, poxa, isso daqui não tem nada a ver com o meu alerta principal que eu queria. Então você vai lá e ajusta justamente para você ver. Então aqui, ó, ele pegou do meu alerta de nível 16 e agrupou com 8. Então é aí que você tem que ver, precisa fazer isso ou não? Eu prefiro sempre, eu recomendo você não agrupar, mas desde que seja uma regra igual essa daqui, que não é uma regra que triga muito. Se for uma regra que triga muito e você, como eu dei o exemplo, um DDoS 1000 vezes disparar 1000 e-mails, você vai ficar doido. Então não tem como. Mas aí você vai ajustando do jeito melhor que você acha. E para isso, por isso que tem essa parte de você fazer vários estilos de alerta. E aqui nesse e-mail alert tem da mesma forma. Você pode colocar mais de e-mail, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, espero que essa parte aqui tenha ficado bem explicada, que você pode fazer alerta por IPs, por nome de servidor, alerta por diretórios que você pega log,
alertas por IPs, por subredes, né? Alertas por level, que é no caso aqui, que é 10 ou mais e etc. Alertas por número de regras, então no caso aqui, 101 a 102 ele vai mandar. E aqui alertas por grupos, então se você vê um grupo igual aqui que é loguns de SSH, de PCI, e lembrando, nunca esquece quando é por grupo, é muito importante essa dica, você tem que finalizar com vírgula, os outros você pode ver que não finalizou com vírgula, mas quando é grupo, você tem que finalizar com vírgula. Então assim você consegue fazer toda essa configuração. Então você pode fazer por aqui, pode fazer por esse level global, que eu não recomendo, porque é o que eu falei. Tem alertas que tem vezes é importante para você de um nível mais baixo. E se você desce no nível daquele alerta, você vai receber um monte de outros alertas que só vai lotar sua caixa de e-mail e não vai te servir de nada. Então você pode fazer isso, que é tirar o e-mail global aqui, igual eu ensinei. Tira o e-mail global para que isso daqui vai disparar. Então, o que vai ficar valendo sempre vai ser o de baixo, porque como não tem um e-mail global aqui para ficar recebendo todos os alertas de 3 em diante, maravilha, você não vai receber nada. E aí você vai colocando explicitamente, explicitamente quais são os alertas que você quer trigar. Porém, tem a desvantagem, se você não sabe o que você quer ver, pode ser que você perca alertas importantes. Por isso que é interessante você saber ver o que você quer alertar e configurar. Então você pode deixar um global aqui, por exemplo, nível 10, 12, que é o default do azul. E você ir diretamente lá na regra, como eu mostrei, colocando a configuração de options. E assim ele disparando o alerta independente do nível que está aqui. E aqui é mais um dos links que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, explicando cada campo em si. O que é o e-mail to, o que é o level, o que é o group, event location, formato, qual que são igual aqui no event location, ele aceita um único IP de um agente, um hostname, um IP address ou um log, são o que ele aceita nisso daí, qual que são os formatos que ele vai usar, SMS, mandar um e-mail normal, que é o padrão. Aí ele fala, ó, quando você for fazer por regras de Rule ID, você sempre tem que colocar uma vírgula e um espaço para que haja separação entre elas. Por isso que eu mostrei. Aí tem um Do Not Delay. Espero que você tenha entendido. Do Not Delay e Do Not Group são justamente para ele não ficar agrupando e ele vai disparar um atrás do outro. Não, não esperar do not delay e do not group é para não agrupar. Então, vai chegando e-mail, ele já vai disparando. Isso daqui, ele também não espera e vai disparando. Ambos, para mim, é a mesma função, apesar de ter nomes diferentes. E aqui é o exemplo para fazer configuração de duas pessoas recebendo esse alerta. Então, configure seu OSSEC da menor maneira possível, mandando um determinado alerta. Aqui eu coloquei o exemplo tudo para Ebenezer, mas poderia colocar aqui um para o seu tipo de NOC, outro para o seu time de SOC, de segurança, o outro para vai de conta uma equipe de RH, de um alerta específico, outro para a equipe de infraestrutura, por exemplo, cai um link, então é para eles verificar um disco cheio. Então aqui você vai segregando e eu espero que essa aula ajude muito a vocês conseguir fazer da melhor maneira possível. Existe, infelizmente, essas limitações que seria interessante, na minha opinião, aqui você deixar o nível 12 e quando você especificasse aqui os alertas que você quer receber, ele trigasse, mas não. Se, por exemplo, esse alerta aqui, que é o 101, 102, são de nível 3 e 4, por mais que você tenha feito isso daqui, ele não vai disparar porque o mínimo para disparar e-mail é nível 12. Então, acaba que estraga toda essa parte aqui de divisão.
Então é nessa hora que eu resolvi realmente fazer o que seria esse famoso gato, que é você tirar o daqui para você não receber tanto lixo, porque se você deixa o nível baixo aqui, você recebe muito lixo. Então, voltei aqui a configuração normal e eu espero que ajude a vocês aí a receber os alertas da melhor maneira possível. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa no comentário, interaja aí comigo, qualquer dúvida, eu sempre respondo a todas as pessoas que postam e precisando, estamos por aqui. E até a próxima aula, pessoal.